Obrigado, Tainá. Pessoal, dando sequência aqui na apresentação, é, a gerência que nós atuamos dentro da CCE é a Gerência Executiva de Preços, Modelos e Estudos Energéticos, e o tema que a gente vai trazer hoje aqui, vamos trazer um panorama geral do mercado de energia no Brasil, tentando dar um enfoque em termos de oportunidades, em questão de mercado, lembrando de mercado de trabalho, lembrando que já na introdução ficou bem claro uma certa multidisciplinaridade quanto ao assunto. Esse é um setor que vem angariando profissionais diferentes, com diferentes formações para atuação dentro do mercado de energia do Brasil. Essa aqui é uma pequena agenda do que a gente vai tratar hoje. Nós vamos trazer algumas características gerais sobre o mercado de energia do Brasil, sobre o SIM, o Sistema Interligado Nacional, algumas principais características, dar um overview como funciona o mercado de energia do Brasil, quais são as empresas que atuam dentro deste mercado, e na metade final a Tainá vai nos mostrar aplicado um pouco do trabalho dela como engenheira, como hidróloga dentro da CCE e como atua voltada para o mercado. Inicialmente, aqui falando das instituições que administram o setor elétrico brasileiro, lembrando que o mercado de energia a gente considera uma sub-área do setor elétrico brasileiro. Inicialmente, nós trouxemos aqui em cima praticamente 3 instituições ou associações. Nós temos aqui o Ministério de Minas e Energia, o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, o CMSE, um comitê de monitoramento, e a empresa de pesquisa energética EPE. A gente nota esses 3 abaixo do Conselho Nacional de Política Energética. O Conselho Nacional é um conselho chamado, em algumas situações, contando diretamente com a Presidência da República para alguma tomada de decisão. Esse tipo de decisão ela é gerida pelo Ministério de Minas e Energia. Atuando em paralelo, nós temos a empresa de pesquisa energética, a EPE, que realiza estudos para a expansão da malha elétrica do Brasil. E nós temos um comitê que é chamado, eventualmente, para discutir questões de atender a demanda de energia elétrica, garantir que não haja falta de energia que consiga atender a necessidade de todos. E aqui abaixo nós temos a ANEEL, o nosso órgão regulador, que cuida dos interesses do consumidor, e abaixo dele nós temos 2 instituições, uma, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, responsável por operar o sistema, e a empresa a qual nós atuamos, que é a CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é a empresa responsável por operar o mercado de energia, operar a parte financeira, e os agentes. E o que são os agentes? São qualquer empresa, empreendedor dentro do setor. Ele pode ser um gerador de energia, um transmissor, um distribuidor ou um comercializador de energia. Essas 2 instituições, tanto o INS e a CCE, são instituições sem fins lucrativos, são instituições sem acionistas, elas são mantidas por parte de verba de agentes associados a elas. No caso da CCE, somente as empresas que fazem parte da CCE são geradores de energia, distribuidores e comercializadores. Já no INS entram os transmissores e saem os distribuidores e comercializadores de energia. Aqui, só para dar uma visão geral de como é a nossa matriz energética, a gente tem alguns conceitos que bem inerentes assim ao nosso conhecimento, que o Brasil é o maior país tropical do mundo. Nós temos regimes pluviométricos bem abundantes em diferentes regiões. A maior parte do tempo, nós temos a maior malha pluvial do mundo, né? E nós temos aqui em torno de 66% da nossa geração com base em hidrelétricas. Hidrelétricas, aquele conceito bem básico, rio, água de chuva, vazão, alimentar uma hidrelétrica para gerar energia. E nós temos outras fontes com menor participação, aqui eólica, associada à transformação de energia cinética em energia elétrica, de vento, a biomassa, gás natural ou fotovoltaica. E aqui, em menor escala, nós deixamos aqui embaixo as termoelétricas e os diferentes tipos de combustíveis, né? E esse biomassa, o biomassa é associada a uma geração térmica, mas
com queima de matéria, por exemplo, casca de arroz, outro tipo de produto, insumos de sobra agrícola, diferentemente das termoelétricas aqui embaixo, que são combustíveis fósseis. E o que a gente espera para 2024, uma expansão aí para os próximos 4 anos, é uma maior representação dessas fontes renováveis, principalmente eólica e fotovoltaica, dentro da matriz energética, mantendo ainda a predominância de hidrelétricas para os próximos 5 anos. Aqui, nesse slide, nós trouxemos, vamos explicar um pouco do funcionamento do mercado de energia elétrica no Brasil. Aqui, nós basicamente temos 4 segmentos, um segmento de geração, que ilustramos uma termoelétrica, uma usina hidrelétrica e algumas fontes renováveis, como eólica e solar. Temos um setor de transmissão, responsável por trazer essa energia desde a usina até uma distribuidora, responsável pela distribuição, no caso, baixar essa tensão que vem longas linhas de transmissão até as distribuidoras, e por fim nós temos o consumo, que são os consumidores, eles podendo ser cativo ou livre. Qual é a diferença desses dois? O cativo é quem paga a distribuidora, no caso somos nós, né? A gente paga uma conta de luz para a nossa distribuidora, a Enel ou a Bandeirante, no caso de São José dos Campos, acredito. E existem os consumidores livres. Os consumidores livres, eles consomem hoje acima de 3.000 quilowatts médios diários, mensais, perdão. Se tu consumir um valor acima deste valor que hoje está tabelado neste valor, tu pode ser um consumidor livre, tu pode comprar energia diretamente do gerador. E o que isso implicaria em termos de custos é o que nós deixamos indicados aqui nessas frases. No caso, se utiliza transmissão, a gente paga o uso desse sistema de transmissão. Se a gente usa distribuidor, a gente paga o sistema de distribuição. E no caso, um consumidor livre, ele pode reduzir o seu custo de distribuição, ou seja, não pagar a taxa de sistema de distribuição, que quando a gente olha nossas contas de luz, nós temos aquelas parcelas TUST e TUSD, o T é de transmissão, T é de distribuição. Aí, no caso, um consumidor livre consegue reduzir o seu consumo de energia em até 30%. E aqui a gente deixou bem ilustrado que seria um consumidor livre. Para consumir essa demanda, normalmente são pequenas indústrias ou até pequenas indústrias. E o consumidor cativo deixamos ilustrados aqui residencial, que é o que nós utilizamos. Dentro desses segmentos, nós temos basicamente 2 setores, né? Venda, que quem está trazendo energia, e quem está comprando. A distribuidora compra energia e repassa aos seus consumidores. De que forma é feito essa compra entre distribuidora e gerador? São leilões, né? A CCE, a empresa que nós atuamos, também é responsável por realizar esse tipo de leilão, onde a distribuidora, o leilão é realizado entre os geradores e a distribuidora imputa quanto de energia ela deve precisar para atender os seus consumidores. Aí aí é feito um leilão, listado do maior menor custo, e é assim distribuídas as gerações entre geradores e distribuidoras. Em termos são esses 4 setores, são os principais, né? Para a CCE nós temos um agente diferente, que é o comercializador. As empresas transmissoras não entram não são agentes CCE, mas as comercializadores são. O que são esses comercializadores? Para explicar isso, inicialmente a gente vai ver como funcionam os contratos entre geradora e distribuidora. Esses contratos são regulados pela ANEEL. Do gerador, ou utilizar um comercializador, que aí a gente entra nesse outro ramo, outro segmento, outras empresas, que no caso
a gente pode bem associar ele como uma expressão bem tradicional, assim, eles são um tomador de risco. O porquê disso? Como o contrato é livremente negociado, pode negociar ele com antecedência, o consumidor livre ele pode comprar energia, considerando determinado valor, só que do comercializador, só que o comercializador já pode inferir quanto vai ser essa energia, se vai ser mais elevada ou mais baixa. Ele consegue inferir o preço dessa energia no mercado livre. O preço dessa energia é valorada pelo PLD, preço de liquidação das diferenças, nós vamos falar na sequência. E o comercializador ele pode tomar esse risco. Se ele acha que o preço do megawatt-hora vai custar R$ 90, dependendo das condições de oferta, ele pode vender energia a 100 para o consumidor livre, tendo um lucro de R$ 10. Mas ele também pode acabar tomando uma decisão errada. Ele pode ter uma perspectiva de que a energia vai custar R$ 100 e, na prática, ela vai custar só 90. Vendeu por 90 o consumidor, ou seja, ele acaba tendo um prejuízo. Todos esses ambientes de comercialização, ele sendo o regulado, que chama o ambiente de contratação regulada, e o ambiente de contratação livre, esse diretamente com os consumidores livres. Ambos os contratos eles são registrados dentro da CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, onde ela contabiliza e liquida essas transações realizadas nesse mercado de curto prazo, essa energia no mercado livre. Aqui nós trouxemos a mesma informação, só que com uma perspectiva diferente, só para vocês terem esse tipo de slide. Aqui, um ambiente de contratação regulada, um mercado cativo, onde nós temos geradores, o leilão, as distribuidoras, essa tarifa e os consumidores. E aqui embaixo nós temos um ambiente de contratação livre, um mercado livre de energia, onde nós temos os geradores, onde essa energia ela não passa somente pelo comercializador, esse tomador de risco, como nós falamos anteriormente, ou diretamente entre o consumidor livre e gerador de energia. Lembrando que também podem existir negociações bilaterais entre comercializadores, né? E aqui nós só trouxemos ilustrado como vem sendo esse acréscimo do mercado livre de energia. Aqui nós trouxemos o percentual de consumo de energia, em verde no mercado livre, em R no ACR, no mercado regulado, desde 2016. O que a gente nota é que é uma participação maior do mercado livre de energia, e só em 2020, considerando só os 7 primeiros meses, esse valor já está acima do verificado em todo 2019, ou seja, existe uma crescente para esse mercado livre de energia ainda para os próximos anos, considerando que nós já verificamos desde 2016. Um pouco sobre o PLD, que eu falei anteriormente, o preço de liquidação das diferenças. O valor da energia no mercado livre é o valor do PLD. Ele é um valor hoje determinado semanalmente por patamar de carga e por submercado. Na sequência, eu vou mostrar um mapinha do que é cada um do submercado. Esse PLD é limitado por um valor máximo e mínimo vigente para cada período de apuração. Esse PLD é utilizado para valorar os volumes de energia liquidada no CCE, a diferença entre o que foi contratado ou verificado, se tu comprou mais do que tu consumiu ou se tu comprou menos do que tu acabou consumindo. Essa energia que sobra ou falta, ela é liquidada de acordo com o valor do PLD. Sobre como ele é feito hoje, ele é feito calculado semanalmente, ou seja, toda sexta-feira a CCE calcula esse valor e divulga ele válido para a semana ex ante, ou seja, sexta-feira agora, dia 23, vai ser calculado um valor do preço dessa energia do Mercado Livre e ela vai ter um valor por patamar de carga para cada supermercado vigente para um sábado até a outra sexta-feira, que configura uma semana operativa. Para o setor elétrico, principalmente para o mercado de energia, nós consideramos semanas operativas, não semanas, podemos chamar de civis, que ela vai do sábado até a próxima sexta-feira. E quando a gente falou anteriormente sobre tomador de risco, considerar preço de energia, conseguir apurar o quanto vai ser o valor dela, é porque esses valores eles podem ser antecipados baseado na variação que a gente espera que o PLD tenha. Como varia o PLD? Ele oscila se ele vai crescer ou diminuir. Ele depende de uma expectativa frustrada. Essa é a expressão que define qual vai ser o preço. O
que significa expectativa frustrada? A gente depende daquelas fontes de geração, por exemplo, geração hidráulica. A gente espera que vai chover tanto num local, que eu vou ter tanto disponibilidade de gerar energia, só que acaba não ocorrendo, né? Ou seja, nesse caso o preço tende a subir. Por que subir? Porque nós muitas vezes nós temos que suprir a nossa demanda de consumo, né? E nós temos, nesse caso, que ligar uma termoelétrica que acaba tendo um custo muito maior. Ou, no caso contrário, a gente acha que não iria chover e acaba chovendo bem significativamente em determinado local, acaba nos dando opção de ter energia hidráulica, não despachar uma termoelétrica, que tem um custo maior, e nesse caso o preço da energia reduz. E quais são essas principais variáveis que impactam nesse comportamento do PLD, que é o preço da energia no Mercado Livre? É basicamente vazão, associada à água de chuva, né, regime pluviométrico e fluviométrico, consequentemente, a capacidade de armazenamento, que é guardar a água para gerar, carga é uma expressão bem corriqueira para o setor, carga é a soma entre consumo e perda de rede elétrica. Consumo é realmente consumo de energia, o quanto a gente está utilizando, o quanto nós temos de instrução para utilizar de energia, e a perda a gente pode considerar perda em questão física, em questão de transmissão, tu trazer energia lá da bacia de uma usina lá em Giral, Santo Antônio Giral, por exemplo, que é lá na cabeceira do Madeira, entre os estados de Rondônia e Amazonas, até uma distribuidora, nós temos perda de energia, perda física, e essa carga é justamente isso, é a soma de consumo que a gente espera e perdas. E perdas também pode ser simplesmente um gato, né? Entre outras questões, como a questão de intercâmbio de energia, mas nós vamos entrar em maiores detalhes quanto a isso, né? Essas são as três principais variáveis aí que impactam nesse comportamento de preço da energia. E aqui a gente vai falar um pouquinho como funciona a modelagem para calcular esse tipo de cenário, né? Nós partimos basicamente de fonte de previsão de geração hidráulica, ou seja, previsão de vazão, questão de disponibilidade de usinas termoelétricas e uma previsão de carga, uma previsão de consumo de energia. Considera disponibilidade de hidrelétricas em questão de nível de armazenamento, considera uma projeção de geração não simulada, aqui não vamos entrar em detalhe em questão de não simulada, mas aqui de algumas renováveis, como eólica e solar, e limites de intercâmbio. Esses são os nossos inputs para os modelos, e basicamente são três modelos, um modelo chamado New Wave, um Decomp e um Decem. Na sequência a gente vai explicar um pouquinho o que é cada um deles. Esses modelos são imputados neles todas essas questões, e a partir daqui esses modelos nos dão uma instrução de despacho de energia. Já vou falar rapidamente que é a instrução de despacho, que é a questão que o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, utiliza, e essa instrução também imputa no cálculo desse valor do PLD, que é o valor da energia no Mercado Livre. Uma outra perspectiva desse cenário que a gente falou anteriormente, esses são modelos matemáticos, muitos modelos de otimização, e eles consideram muito questões de risco, e aqui nós ilustramos bem o que seriam essa questão de risco. A predominância da nossa matriz energética, ela é hidrotérmica, hidrelétrica e termoelétrica. Como a gente falou anteriormente, aquela parcela de eólica, fotovoltaica, ela tem uma crescente, mas ainda a predominância é hidrotérmica, e a modelagem responde a esse cenário. E o que a gente precisa aqui é balancear adequadamente essa geração de termoelétrica e hidrelétrica, minimizando o custo de operação, considerando um custo imediato, o que a gente vai ter agora no horizonte próximo, e um custo futuro de uma tomada de decisão errada ou assertiva a longo prazo. O que seria o nosso alto custo imediato? Seria despachar uma termoelétrica com custo elevado. Custa cara a energia de uma termoelétrica. E sem custo imediato alto, que seria o nosso cenário aqui favorável, ocorrência de chuva. Hoje em dia nós estamos observando bastante na mídia, o Jornal Nacional falando sobre guarda-água, despachar termoelétrica, é um assunto bem corrente quanto a isso. E esse, no caso, seria um custo alto, termoelétrica, um custo baixo, nosso custo bem dizer, custo de água.
No caso, só um pouquinho, tomar uma água. Desculpa. Aqui no caso, que decisão tomar? Aqui no caso do operador, o que nós devemos? Nós temos duas opções. Ou utilizar utilizar água de uma hidrelétrica, ou utilizar uma termoelétrica, complementando essa geração hídrica. Qual seria o nosso custo imediato? Considerando aqui um primeiro cenário, optei por utilizar uma hidrelétrica. Choveu, tive disponibilidade de água hidrelétrica, armazenamento, vazão, ok. Se eu tomei essa decisão e no caso não choveu, a gente deixou indicado aqui um solzinho, nós temos um déficit de energia, nós temos um corte de carga, e o que pode acontecer é a gente optei por não utilizar água e ter uma tomada de decisão errada. E nós temos uma segunda opção, optei por utilizar a térmica complementar à hídrica. O que aconteceu? Realmente não choveu, no custo futuro, ok, tomada de decisão, ok, e no caso acabou chovendo. O que ocorre? Ocorre um invertimento e acabando ocorrendo um desperdício nesse custo futuro. São essas tomadas de decisão que os modelos eles tentam resolver, esses modelos de otimização, uma matemática complexa. E esses modelos, como a gente citou anteriormente, são basicamente esses três. O New Wave, um modelo de programação estocástica, um modelo mais simplificado, ele tem discretização mensal e ele tem um horizonte de 5 anos, ou seja, valores mensais para um horizonte de 5 anos. Ele representa agregadamente as hidrelétricas através de reservatórios equivalentes de energia e ele considera o custo de oportunidade intertemporal de água. Esse é a nossa modelagem mais simplificada, um modelo de horizonte estendido, 5 anos, com discretização somente mensal, e nós temos aqui um segundo modelo, o Decomp, que tem discretização semanal e ele tem um horizonte de 2 semanas. Ele, neste caso, ele vai representar individualmente termoelétricas, hidrelétricas e algumas outras características dele, como a política de otimização ela é determinística para o primeiro mês. O New Wave são cenários, e o Decomp já tem uma política determinística para o mês. Ou seja, quando a gente diz cenários, aqui no New Wave ele tem uma janela de cenários, e no Decomp, no caso, ele é determinístico. Ele tem um valor, dependendo da variável de interesse, né? E hoje o preço, o PL dele é calculado com base neste modelo, que ele tem discretização semanal. O preço é calculado sexta-feira com base no Decomp, com valor dessa energia por patamar, para o seu mercado, para a próxima semana, semana ex-ante. E para 2021, está sendo feito um salto com essa modelagem, quanto à representação dela. Em janeiro de 2021, nós teremos uma programação determinística e uma modelagem muito mais detalhada, que vai ser o modelo D100. No caso, ele tem discretização horária, semi-horária, e um horizonte de uma semana à frente de preço. Quando a gente fala de discretização horária, é que o preço da energia, que hoje ela tem esse valor por patamar, valor semanal, em 2021 ela vai ter um valor à meia-noite, um valor à 1 da manhã, às 2 da manhã outro valor, ela vai ter um valor horário. No caso, essa modelagem ela é bem mais detalhada, como a gente espera, e essa atualização de informações importantes quanto à instrução de carga, de demanda de energia, previsão de vazão, esse tipo de variável que imputa para essas modelagens, como a gente falou anteriormente, elas vão ser atualizadas de maneira diária. Aqui, rapidamente, o que são os submercados. Submercados para o setor elétrico, aqui nós trouxemos, são 4. É o submercado norte, o submercado nordeste, o sudeste, centro-oeste, um único submercado, e o submercado sul. Eles são divisões do sistema internacional interligado, cujas fronteiras são definidas devido às restrições físicas de transmissão de energia elétrica, e para cada uma delas nós temos um valor de energia no mercado livre, O que a gente já nota aqui nesse mapa é que essas regiões não são regiões geográficas. Aqui no sul, bem claro que não são regiões geográficas, pega os 3 estados do sul. Aqui
Para o Nordeste, a gente nota que o Maranhão, embora geograficamente faça parte do Nordeste, ele está alocado no Submercado Norte, como está bem indicado aqui, e o Submercado Sudeste, que pega grande parte do Centro-Oeste e alguns estados da região Norte até o Acre. Ou seja, o preço da energia para o submercado não representa o preço em estados separados geograficamente. Aqui nós trouxemos, trouxemos um gráfico aqui com os valores do PLD para vocês terem uma ideia de como é o comportamento deles. Aqui, nessa primeira parte do gráfico, nós trouxemos os valores médios anuais. Esse aqui é o valor do PLD para o submercado Sudeste e Centro-Oeste, que a gente nota a variação dele média ao longo dos anos. Tivemos um ano com valor bem elevado, em termos médios, quase valor torno próximo de R$700. E aqui, a partir de 2018, nós temos os valores médios mensais até até setembro de 2020, e aqui para frente nós trouxemos o outubro separado já por esses valores por semana operativa, lembrando que as semanas são semanas entre um sábado e a próxima sexta-feira, discretizados os valores do PLD, iniciando a primeira semana de outubro com R$172 e as semanas subsequentes indicando um aumento de valor do valor da energia essa do Mercado Livre, passando no início do mês de R$172 para valores em torno de R$315. O que a gente já chama a atenção de cara neste gráfico é 2014, esse valor elevado, muito associado à crise hídrica. Lembramos que 2000 tivemos um período, estação chuvosa, do Sudeste, que pega o verão, principalmente, pega locais bem importantes em termos de bacia hidrográfica, com volumes bem reduzidos de chuva, impactando negativamente em termos de preço. Na sequência, quando a Tainá nos mostrar um pouco da importância desse cenário de hidrologia para a formação de preço, um pouco sobre essas variações. E o que a gente já chama atenção logo de cara aqui para esse outubro como a gente falou anteriormente, o que pode impactar em preço? Instrução de demanda, carga. O que a gente pensa logo, o que aumenta o consumo de energia? Uma variável que a gente sabe que aumenta muito o consumo é a temperatura. O que nós estamos observando desde setembro, outubro, recorde de temperatura, ou seja, favorecendo a uma maior demanda de energia, e ela estando subestimada em termos de projeção, ela pode acabar impactando em termos de elevação de preço de energia. E aqui, essa crescente também indica esse cenário de chuvas bem reduzidas que nós viemos verificando desde setembro até a primeira metade do mês de outubro, impactando aqui também negativamente em termos de preços reduzidos. E aqui nós ilustramos como é o preço hoje e como ele vai ser ano que vem. No caso, o preço horário de energia. Aqui trouxemos desde janeiro de 2019 até outubro de 2020. A linha azul é como é o preço semanal. E em preto são as oscilações do preço horário. Lembrando que hoje o preço é semanal, para o ano que vem a tendência é que esse preço seja horário. Essas oscilações aqui variando em torno do valor, algumas incertezas aqui entre abril, maio e junho. E essa é uma perspectiva aí de como deve operar o mercado de energia no próximo ano. E aqui nós ilustramos, esse gráfico nos traz quais são as principais variáveis que acabam influenciando no preço da energia. Grande maioria dela, praticamente 50% do valor do PLD está associado à questão hidrológica, 50% indicando o valor de 49%. Em azul, o armazenamento, que é muito associado ainda à questão de hidrologia, questão de vazão. A carga, questão de consumo, demanda de energia, 11%. A disponibilidade, questão de expansão de redes elétricas, questão de intercâmbio de supermercados e alguns outros. Mas o que fica bem evidente aqui, as duas principais variáveis, principalmente das hidrologia, questão de armazenamento, muito associada a essa questão, questões hidrológicas. O que a gente já chama atenção aqui esse tipo de atividade de cálculo de preço, como a gente falou anteriormente, prospecção de energia para cenários futuros, ele demanda. Hoje, por exemplo, para ter uma ideia, assim, a CCE, tirando questões
de cadeiras cativas em termos de empresas, questão de administrador, área de relações institucionais, coisas desse tipo. Em questão de atuação no mercado, temos uma grande parcela de formandos em engenharias, né? Engenheiros em cenário geral, desde computação, algo que é muito utilizado, que é essa questão de otimizar processos, lembrando que são programações, os modelos, são modelos de otimização, modelos pesados, otimizar todos esses processos utiliza muito pessoas com esse background, e sem falar na questão do engenheiro eletricista, que acredito que hoje, juntamente com o engenheiro de energia, é o que mais acaba atuando dentro do mercado. E também temos setores, diferentes formações, como desde economistas, questões de otimizar questões de preço, futuros, em questão de prospecção de mercado, demanda de energia por setor, todas essas questões que acabam muito influenciando o mercado de energia, tem cada vez mais tendo atuação e procura um mercado bem multidisciplinar nesse aspecto, né? E com uma crescente exponencial aí nos últimos anos, né? Considerando todas essas questões que a gente tem hoje de expansão, de geração, e essas questões de aumento de recursos, tipos de recursos diferentes. Para a gente deixar bem claro uma dessas atuações, eu vou passar agora a palavra para a Tainá, falar um pouco dela, da atuação dela dentro do setor e dentro da CCE. Obrigada, Rodrigo. Então, vamos dar continuidade agora numa parte um pouco mais aplicada da nossa área, essa questão aí da aplicação para o cálculo do PLD focado em meteorologia e hidrologia. Então, para contextualizar, dentre aquelas questões que o Rodrigo falou que são entradas no modelo, uma delas são as vazões. Aqui a gente trouxe um conceito que é de ENA, eu vou explicar um pouquinho para frente, caso alguém não esteja familiarizado, que é uma forma de enxergar a vazão agregada por submercado, daqueles 4 que o Rodrigo mostrou. E aí, o que acontece? Aqui vou pegar o sul, que está com uma diferença maior. Em verde, era o que tinha sido previsto lá no dia 9 de outubro, na sexta-feira, que a gente já tinha 2 semanas já tinham passado, e a semana é sempre operativa, como o Rodrigo falou, de sábado até a próxima sexta. Então, a gente já tinha realizado 2 semanas e a gente faz uma previsão de vazões para as semanas à frente até fechar aquele mês. E lá no dia 9, a gente atualiza, toda sexta-feira tem a atualização das previsões, e o que a gente viu era uma previsão de ascensão das vazões no sul até o restante aqui do mês de outubro, já pegando o início de novembro. O que foi, aí a gente passa uma semana observando todo o regime de chuva, modelos de previsão de chuva, o que transformação dessa chuva em vazão, que entra essa parte da hidrologia, ou modelos estatísticos que consideram só vazão, olha o histórico e faz essas previsões. Passada uma semana, lá no dia 16, na outra sexta, o que a gente viu? Que, na verdade, a expectativa foi frustrada. Eu tive uma realização nessa terceira semana abaixo do previsto, e a minha atualização me deu essa previsão abaixo para todo o mês. Isso aqui é uma diferença muito significativa, se a gente pensar em gigawatts médios, por exemplo. E esse cenário aconteceu para todos os submercados. Se a gente vê em todos eles, a linha verde estava com uma expectativa mais otimista do que a linha azul quando atualizou. E o que acontece nesse cenário? A gente tem um aumento no preço, porque eu vou ter uma menor disponibilidade de água nas hidrelétricas do que eu estava vendo uma semana antes, portanto, eu tenho um preço maior da energia. O outro ponto que influencia é o armazenamento nos reservatórios. Qual é a minha expectativa de armazenamento, dado que vai chover tanto em tal região? Então, aqui, por exemplo, a gente tinha uma expectativa de 36% de armazenamento, aí a gente olha todos os reservatórios do sistema como um todo, e a gente tinha uma expectativa de em uma semana, reduzir para 34%. O que acontece é que reduziu, mas não reduziu tanto, reduziu 0,1% acima. Parece muito pouco, mas quando a gente vê em termos de megawatt médio,
acaba sendo um pouco significativo. Então, a gente teve aqui quase 500 megas de energia a mais do que estava prevendo. Ou seja, eu estou com reservatórios mais cheios. O que o modelo entende? Eu posso reduzir o meu preço, dado que eu estou num cenário mais otimista do que eu tinha previsto. Então, ao mesmo tempo, eu estou com hidrologia pior, aumenta o preço, mas eu estou com armazenamento um pouco melhor, eu reduzo o preço. E aí esse balanço todo é computado. E também tem a carga, que o Rodrigo indicou, o mesmo cenário. Lá no dia 9, vou pegar aqui no Sudeste, a gente tinha previsto uma carga, que podemos resumir como um consumo, mais as perdas. Nessa linha laranja aqui, eu tinha valores relativamente altos, e aí na semana seguinte, quando eu atualizei os dados, eu vi que eu não realizei uma carga tão grande quanto eu estava vendo. Eu vim aqui para verde, eu tive uma queda de 2 gigas watts médios na minha expectativa, ou seja, consumir menos energia. Nesse caso aqui, foi especificamente por causa da queda da temperatura, que influencia muito. Se eu estou com temperaturas muito altas, eu tenho mais acionamento, né, mais gente liga ar-condicionados e tudo mais. Eu tive essa frustração, ou seja, reduzir o preço, porque eu não preciso gerar tanta energia para suprir a minha demanda. Então, isso aqui faz com que o preço seja reduzido. Mas, como o Rodrigo falou, a principal variável, 50% do preço, é composto pela hidrologia. Então, a gente vai focar aqui mais na questão de vazões e um pouco menos em carga e armazenamento. Aqui a gente trouxe 2 conceitos, porque eu sei que são vários cursos, como o professor falou no início. Não sei se todos estão familiarizados com o conceito de bacia hidrográfica, mas a gente fala isso o tempo todo. Bacia hidrográfica é uma unidade que é limitada por divisores topográficos. Vamos supor aqui, eu tenho uma seção de referência num rio, pode ser uma usina hidrelétrica, pode ser uma casa, pode ser qualquer seção que você queira fazer um estudo naquele local. E ela vai ter uma bacia hidrográfica que tem uma área de drenagem. Então, a área de drenagem é essa superfície plana que é delimitada pelos divisores de água, que é essa linha vermelha, e a bacia é aquela unidade em que toda a chuva que cair dentro daquela região, ela vai drenar em algum momento, por mais que precise de horas ou dias para chegar, ela vai drenar aqui para o meu ponto de interesse, para a minha seção, que a gente chama muitas vezes de exutório. Então, a chuva que cair aqui, ela vai descer um morro e vai drenar para outra bacia, não para a minha seção. Então, a bacia é toda aquela região em que a água que cai naquela região vai acabar chegando em algum momento no meu ponto de interesse. E aí a gente tem outro conceito também que é muito do setor elétrico, que é o de vazão natural. Vazão natural, ela é uma vazão que não é a vazão que passa no rio. Ela é a vazão que ocorreria naquele rio, caso a gente não tivesse nenhuma interferência humana naquele rio, ou seja, eu não tivesse usinas hidrelétricas, eu não tivesse nenhuma captação para irrigação, para abastecimento público, né? Ninguém captando nada naquele rio, nenhuma transposição de água, nada disso. Então, é uma vazão fictícia, digamos assim, mas que é uma forma da gente sempre ter um valor crescente ao longo de uma bacia, porque se eu tenho uma usina hidrelétrica ali, ela está barrando a água, então a vazão que chega, a vazão afluente à usina, ela pode ser maior ou menor do que a vazão que sai, a vazão defluente. Então, hoje a gente considera uma vazão única, sempre acumulada, que a gente trouxe a cascata de usinas do Rio Grande, aqui onde está triângulo, usinas que têm reservatórios de regularização de energia, de água, desculpa, que vão guardar, tem capacidade de armazenar e controlar o nível daquele rio. E em bolinhas aqui são usinas que não têm a regularização, são usinas a fio d'água. Então, o rio vindo nesse sentido aqui, a vazão vai sempre aumentar, independentemente de quanto ficou barrado na usina, porque essa é uma decisão do modelo. Eu estou num passo anterior, que é qual é a vazão estimada para aquela usina. Então, a gente tem o conceito de vazão natural. E aí a gente tem, além disso, o conceito de ENA,
que é a energia natural afluente. Ela é basicamente a vazão natural vezes a produtibilidade daquela usina, ou seja, quanto de energia eu consigo gerar naquela usina caso passe a vazão X metros cúbicos por segundo. Então, aqui a gente trouxe um exemplo para várias usinas, cada uma aqui é uma usina da Bacia do Rio Grande, e aqui eu tenho vazões verificadas por mês em 2020, janeiro, fevereiro e março. Então, se eu pegar aqui Camargo, 105 metros cúbicos por segundo. A produtibilidade dessa usina é 0,2, ou seja, ela consegue, é o quanto de energia ela consegue gerar. Se eu multiplico essa vazão vezes a produtibilidade, eu tenho 21 megawatts médios, que é a minha ENA. Eu consigo gerar 21 megawatts médios quando eu tiver uma vazão de 105 metros cúbicos por segundo. E aí eu posso somar a ENA, diferentemente da vazão, eu somo a ENA de cada usina aqui e eu vou ter a ENA daquela bacia. Se eu somar de todas as usinas daquele submercado, eu tenho a ENA do submercado. E aí eu consigo fazer toda aquela comparação que a gente trouxe no início. Isso pode ser em base diária, semanal, mensal, anual, como quiser, desde que você considere o tempo que essa água que sair daqui vai demorar para chegar aqui, por exemplo, porque tem vez que essa água vai demorar mais do que a sua base. Se eu estou calculando diária, por exemplo, eu sei que tem usina que eu vou demorar 15 dias para uma água que sai de uma chegar na outra. Então, isso tudo é considerado no modelo. E aí a gente sempre tem a grande questão, dado que a hidrologia que compõe a principal parte do preço, onde é importante chover, onde é importante ter vazão para gerar um acréscimo de ENA, ou onde é importante eu ver que não choveu para deduzir um decréscimo de ENA e, consequentemente, um aumento do PLD. O tempo todo focado em PLD. E aí aqui a gente trouxe um pouco de representatividade de cada submercado no sistema como um todo. Então, aqui em azul, a gente tem a ENA, que é essa energia natural afluente, o quanto de energia eu consigo gerar com aquela vazão. E em amarelo, o armazenamento, ou seja, quanto de energia armazenada eu tenho em cada submercado. O que é energia armazenada? É basicamente similar à ENA. É quanto de energia eu consigo gerar com aquela água que está armazenada nos reservatórios. É meu potencial de geração com os armazenamentos em cada reservatório. Então, aqui, basicamente, até pela área que o Rodrigo mostrou, o Sudeste e Centro-Oeste, o submercado, ele é ele é o maior. Então, ele é o mais importante em termos de ENA e armazenamento. Eu tenho 60% da ENA do SIM composta por ele e 70% do armazenamento está alocado naqueles estados que o Rodrigo indicou. Depois, em termos de ENA, eu tenho o Submercado Norte, que tem ali, por exemplo, a usina de Belo Monte, que compõe ele, que é uma usina que não tem armazenamento, mas o rio Xingu é um rio denso, muita água. Eu tenho Tucuruí, que está ali na bacia do Tocantins, a gente vai mostrar um mapinha. Depois, em termos de ENA, eu tenho o Sul e o Nordeste muito próximos. Em armazenamento, já não é o Norte, o segundo lugar é o Nordeste, que é basicamente o Rio São Francisco. 18% do SIM e 11% em termos de ENA. Então, isso aqui é bem interessante a gente saber em termos de distribuição. Por quê? Aqui a gente colocou todas as bacias que compõem o SIM. Então, em vermelho é cada uma das bacias hidrográficas, sendo meu ponto de interesse a foz de cada rio. Então, a gente tem todas elas, e aí aqui a gente deixou por cor qual bacia está em qual submercado. Porque não é apenas uma questão de estado, né? A bacia ela pode ocupar 2, 3 estados, e a gente também tem uma questão de que uma bacia pode ter usina em um submercado e pode ter outras usinas em outro submercado. Então, sempre que tiver assim, ó, duas cores, é porque aqui, por exemplo, Paranapanema, que é essa bacia daqui, é um rio que ele drena aqui para o Paraná, que vai chegar aqui até o Rio da Prata. Ele tem usina no Sudeste, submercado Sudeste, Centro-Oeste, e tem usina no submercado Sul.
Então, isso aqui é uma localização de tudo. São Francisco aqui, como eu falei, que é o principal do Nordeste, também a parte alta da bacia, a cabeceira, que é até a usina de Três Marias, um pouquinho depois, ela está no Sudeste. Depois dali, as usinas Sobradinho, que é muito conhecida, Xingó, elas já estão no Nordeste. Então, isso aqui é mais para conhecimento. Aqui, como eu disse, Xingu, Belo Monte está bem por aqui assim, e o Tocantins também, que nós temos Tucuruí aqui nessa região, são as que compõem basicamente a ENA do Norte, por exemplo. E aí, entrando por submercado, o que é a representatividade de cada bacia dentro daquele submercado? Aqui a gente tem o Sudeste Centro-Oeste, também ENA em azul, amarelo armazenamento. Vamos pensar primeiro na ENA. A gente vê aqui que 4 bacias hidrográficas compõem a maior parte da ENA do Sudeste. Grande, Paranaíba, o Baixo Paraná, que é, em resumo, a usina de Itaipu, e o Amazonas, que é onde tem o Santo Antônio e Giral. Então, onde é mais importante chover para eu ter maior vazão e, consequentemente, maior ENA? Nessas 4 bacias. E em termos de armazenamento, isso aqui é sempre em percentual, tá, gente? A representatividade. E armazenamento, onde que eu consigo guardar mais água dentro do supermercado Sudeste? Novamente, Grande, Paranaíba, aqui dando praticamente 65% do armazenamento de todo o submercado, tá nessas 2 bacias aqui. E o Tocantins, que é ali perto de Brasília, mas na bacia do Tocantins a gente tem a usina de Serra da Mesa, que é uma usina também muito importante. Então, as outras bacias, elas têm uma contribuição muito menor, não significa que elas não são importantes. O mundo ideal seria todos os reservatórios, né, bem regulados no período seco, prontos para atender toda a demanda, no período úmido, esvaziando para não ter desperdícios também, vertimentos, e se preparando para um período seco, e por aí vai. Mas onde é mais importante? Grande Paranaíba, prioritariamente por ser ENA e armazenamento, mas também aqui Baixo Paraná, que é Itaipu, e o Amazonas e a parte do Tocantins. Então, aí a gente dá um zoom naquele mapa para trazer as usinas do Sudeste. Então, aqui, cada estrelinha é uma usina que compõe o submercado Sudeste. Onde está o Grande? Aqui. Esse que eu falei que é tão importante, na divisa entre Minas e São Paulo. Onde está o Paranaíba? Aqui, bem pertinho. Eles são para a parte alta da bacia do Rio Paraná, que é essa bacia que vai pegar toda essa extensão aqui. Então, aqui, Minas, Goiás, Minas, São Paulo, é uma importante região em termos de armazenamento e geração de energia pela ENA. Outra, Itaipu, aqui no extremo do país, a gente tem inclusive a fronteira, né? E lá no Tocantins, desculpa, aqui, essa região, como eu disse, e lá no Madeira, a gente tem aqui Giral e Santo Antônio também importantes. E aí, como que a gente enxerga esse reflexo chuva-vazão? E isso por quê? Porque é isso que vai impactar no PLD. É isso que, por exemplo, os comercializadores, que são os tomadores de risco, ficam monitorando diariamente, inúmeras vezes por dia, qual é a minha previsão de chuva. Qual é a previsão de chuva, qual é a ENA que vai ser gerada a partir daquela chuva. E isso vai depender muito se o meu solo já está seco, se o meu solo... porque se ele está seco, as primeiras chuvas não vão gerar grandes vazões nos rios, elas vão ser infiltradas no solo. E aí toda essa questão tem que ser analisada várias vezes por dia. E aí aqui a gente trouxe um exemplo, primeiro do impacto chuva-vazão, e depois a gente vai trazer o impacto chuva-vazão-preço da energia. Então, o que a gente tem aqui? A gente trouxe um exemplo para o mês de fevereiro desse ano, 3 semanas operativas, a segunda, a terceira e a quarta, e aqui basicamente as chuvas verificadas em cada uma dessas semanas. Aqui o que a gente chama atenção? A gente tem prioritariamente a chuva onde é mais importante
para a geração de ENA. A gente tem uma chuva aqui na escala, o verde é menos chuva, o branco é praticamente nenhuma chuva, e do verde para o vermelho, a gente vai aumentando a quantidade de chuva, o volume, né? Então, aqui a gente tem vermelhinho e mais azul no grande, tem também aqui na bacia do Paranaíba e tem aqui nessa região, que é onde vai drenar para as bacias lá a cabeceira do Madeira, onde essa água toda aqui vai acabar chegando lá em Santo Antônio e Jirau. E o que a gente teve nessa semana, nessa segunda semana, é que em azul é a ENA diária, que a gente traz um acompanhamento, a gente teve a elevação da ENA. Ela estava aqui em torno de 70% da média do mês, aqui em vermelho é o que a gente espera de média, com base no histórico desde a década de 30, e a gente estava num valor muito baixo em fevereiro. E aí a gente teve essa precipitação, a gente teve uma elevação das vazões e da ENA. Na terceira semana, a chuva deu uma reduzida significativa em relação à semana 2. O que eu tive na terceira semana? Consequentemente, uma redução da ENA. E na semana 4 eu tive uma volta das chuvas, principalmente aqui Grande Paranaíba. É bem nítido que eu vou ter uma elevação em cerca de 2, 3 dias depois da ENA verificada no submercado sudeste. Aí a gente passa para o outro, para o sul. O que a gente tem? Basicamente, Iguaçu e Uruguai. São duas bacias, o Jacuí também importante, mas as outras bem pouco representativas. O sul é basicamente Iguaçu e Uruguai. Onde essas bacias estão? Aqui, o Iguaçu, que começa aqui, né? A parte alta dele é aqui, ele vai drenar até aqui, logo a jusante ali de Itaipu. E o Uruguai, já na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também nasce nessa região aqui e vai percorrer toda essa área aqui. Então, a importância é nas divisas aqui entre os estados, principalmente. E aí, um exemplo aplicado disso foi agora em junho, que a gente teve uma chuva muito forte em uma semana nessa região aqui, Iguaçu e Uruguai, mais principalmente no Iguaçu. E na semana seguinte, a chuva praticamente não veio, né? A gente praticamente não teve chuva. E qual é a situação do sul hoje? Isso aqui é de junho, mas ela permanece assim. A gente está com uma situação muito crítica no sul. São os piores valores de vazões já registrados. A gente estava aqui, começou o mês com 20% da média do mês, valor muito baixo, e o sul ele tem uma resposta muito rápida à chuva. Pelo relevo, pelo solo, são diversos fatores. A gente teve essa elevação aqui, eu saí de valores próximos a 20% numa semana. Com essa chuva aqui, eu elevei para valores próximos ao dobro da média. Mas, ao mesmo tempo, na semana seguinte, quando reduziu, eu já tive uma queda brusca novamente e voltei para patamares próximos a 40% da média. Então, aqui uma resposta muito rápida e que, para o preço de energia, ela tem que ser vista com uma antecedência que você consiga calcular aquele preço e vender ou comprar para não ter o risco, né? Para não ter o prejuízo, digamos assim. No Nordeste, como eu disse, é o São Francisco. Os outros têm uma representatividade mínima. Aqui eu tenho mais de 90% da ENA e do armazenamento composto pelo São Francisco, que é essa bacia aqui. Mas, como eu disse, essas aqui, tudo que está com é porque ela é fictícia, ela compõe, na verdade, o Sudeste. Mas essas aqui, Sobradinho até Xingó, principalmente, é onde é importante para ENA e armazenamento no Nordeste. Se chover nessa região aqui, é lógico que vai acabar contribuindo para aqui. Mas essa água que sai de Três Marias, ela demora cerca de 15 dias para percorrer toda essa região, todo o rio e chegar aqui em Sobradinho. Então, a gente tem que ter essa antecedência também sendo pensada. E aí é que a gente também trouxe um exemplo para março desse ano. Chuva na primeira semana, na cabeceira, aqui nessa região de Três Marias. Na segunda semana, uma chuva bem aqui na Bahia, concentrada na região que é importante. Na terceira semana, uma ausência de precipitação nessa região. E na quarta semana, um retorno. O que a gente tem na ENA? Primeira e segunda semana,
subindo devido a essas chuvas, mais irregular, mas subindo. Na terceira semana, uma queda da ENA. E na quarta semana, um retorno dessa ascensão nas vazões ou ENAs. Então, também essa resposta muito clara em relação à chuva, principalmente aqui na região de Sobradinho. E, por fim, o norte, o submercado norte, muito representado, como eu disse anteriormente, pelo Tocantins e pelo Xingu, que é onde a gente tem Belo Monte, e em armazenamento, basicamente, é o Tocantins, praticamente 100%. E aí, o que é isso? Belo Monte aqui, Tucuruí aqui, e aí a gente também tem usina de Estreito, que compõe aqui a questão toda da ENA em armazenamento. Exemplo de janeiro desse ano, das últimas 2 semanas, uma chuva bem aqui no Tocantins, concentrada aqui, e aqui, apesar de mais espalhado, uma chuva bem aqui no extremo. E aí, o que a gente tem nessa situação? Uma elevação da ENA. Então, a gente queria primeiro trazer essa questão da sensibilidade, do tanto que a previsão de chuva impacta na nossa previsão de vazão e, consequentemente, no nosso preço. E aí a gente trouxe uns estudos que a gente faz de sensibilidade do impacto dessa hidrologia no preço. Então, aqui a gente trouxe outubro e a gente mexeu um pouquinho, a gente fixou a ENA do Sudeste e Centro-Oeste em termos de percentual da média de outubro. Então, eu tenho uma média X, que é 23 gigas, e eu tenho aqui 50% da média, ou seja, metade, até 80% da média. E no Sul a mesma coisa, só que aí eu flexibilizei de 20% em 20%. Fui em 40% da média até a própria média, 100%. E aí, o que eu tenho nesses cenários? Cada caixinha aqui é o preço. Então, o que eu tenho? Se eu tiver um Sudeste com 50% da média e um Sul também ruim, eu tenho um preço de R$260 por megawatt-hora. É um preço alto. Hoje, o nosso máximo, a gente tem um teto, né, 540, aproximadamente. Se eu tiver um cenário otimista de ENA, 80% no Sudeste, que nem é um cenário tão bom assim, com 100% no Sul, meu preço cai para R$90 por megawatt-hora. Então, é esse cenário aqui que os comercializadores e, eventualmente, os geradores também e os consumidores livres precisam estar atentos o tempo todo com qual preço eu vou operar, qual é o preço que eu vou comprar ou vender semana que vem, mês que vem, daqui X meses. E é uma questão muito ampla, né? De 90 para R$260 por megawatt-hora é muito dinheiro, porque são comercializados muitos megawatt-hora em cada transição, né? Aqui, por exemplo, já impacto fixando a ENA no Sudeste de 50%, e mexendo só no Sul, o que eu tenho? Eu tenho que, se eu tiver um cenário ruim também no Sul, de 40% para 60% da ENA, ou seja, se eu errar no Sul 20% da média, eu tenho um impacto de R$40. Mas se eu já tiver um cenário melhor, se eu errar os 20% também, eu já tenho um impacto menor, porque quanto mais água, menor é o meu impacto no preço. E aí aqui também fixando o Sul em 40%, o Sudeste ele é muito importante. Como eu disse lá atrás, ele tem uma representatividade muito grande. Então, por mais que eu mexa na ENA do Sudeste, ela acaba impactando R$40 por megawatt-hora. E aqui embaixo, caso eu tenha um Sul bom, a minha ENA do Sudeste impacta em R$20 por megawatt-hora a cada mexida aqui na sensibilidade do percentual. E aí a gente trouxe um pouco dessa questão das incertezas, que é onde a gente acha que é um nicho muito importante no mercado, que é você antever essas incertezas e tomar as decisões com o menor risco possível, na figura de comercializadores, principalmente. Aqui a gente tem o PLD, e o que a gente espera? Quase sempre. No período seco, ou seja, quando eu tenho menos chuvas, que vai ali aproximadamente de abril até setembro, é um período de estiagem em grande parte do Sudeste,
principalmente, no Nordeste também. O que eu espero? Eu tenho menos água, menos armazenamento, eu estou gastando reservatório para alcançar, né, para atender a minha carga. Eu tenho preços mais altos. Aqui, por exemplo, em 2018, a gente teve cerca de R$ 500 por megawatt-hora. No período úmido, ali entre outubro, meados de outubro, e até meados de março, mais ou menos, é onde eu tenho a estação chuvosa, é quando eu concentro as chuvas, eu tendo a esperar preços mais baixos, porque eu estou com maior disponibilidade de água. Isso tudo decidido nos modelos, com aquela decisão que o Rodrigo falou, aciono térmica agora, não aciono e tudo mais. Isso tudo impacta, mas, no geral, período seco, menos água, preço mais alto. Período úmido, mais água, preço mais baixo. Só que aí, qual é a situação que a gente acaba tendo? Surpresas, incertezas. Aqui a gente tem o janeiro de 2019, que é um dos meses mais chuvosos no Sudeste, onde a gente espera preços baixos, dado esse cenário de chuvas históricas muito altas. E o que a gente tem nesse mapa é uma anomalia de chuva. O que é a anomalia de chuva? É a chuva verificada menos a média da chuva, é a média histórica esperada. Então, aqui, valores em tons quentes, aqui do amarelo ao vermelho, são valores abaixo da média, negativo, né? Eu tive uma chuva abaixo da minha média histórica. E em azul, os tons mais frios foram chuvas acima da média histórica. O que aconteceu em janeiro? Na verdade, em meados de dezembro de 18, e se estendeu em janeiro. A gente teve aqui um sistema de alta pressão, que basicamente traz um bloqueio dessas chuvas. Rodrigo, se você quiser complementar, pode ficar à vontade. Bloqueia essas chuvas, a gente não tem o avanço de frentes frias no sentido que é usual para o mês. Então, aqui a gente teria uma chuva e aí acaba que a gente não tem essa precipitação. E aí o que aconteceu foi toda essa anomalia negativa de chuva, ou seja, chuvas muito abaixo da média. Aqui no vermelhinho mais intenso, a gente está falando de 200 milímetros a menos de chuva do que se espera no mês de janeiro. Bem nessas bacias onde a gente realmente tem a maior composição de vazão e de armazenamento. Em fevereiro, a situação já normalizou, esse sistema de alta pressão saiu dessa região e a gente conseguiu que tivesse chuvas avançando aqui para a região, e aí a gente já tem valores em branco próximos à média ou em azul acima da média. Então, janeiro, chuvas muito reduzidas, e fevereiro, o retorno das chuvas. E aí, o que aconteceu com o preço? A gente vinha aqui no início da estação, aqui tinha estação seca, R$ 500, estação chuvosa, a gente veio caindo. Como esperado, está chovendo, eu estou reduzindo o meu preço. Em janeiro, eu tive aquele bloqueio, meu preço já aumentou. Em fevereiro, ainda respondendo ao janeiro muito ruim, que é meu reservatório, ficou ruim e tudo, a gente teve um preço de R$ 440 por megawatt-hora. Muito diferente do que eu espero para o período úmido, ou seja, é uma incerteza muito grande, que não foi prevista com uma antecedência razoável. Nesse movimento aqui do pessoal comercializando, esperando valores aqui embaixo e o preço vindo aqui para cima, a gente teve casos de empresas que acabaram fechando e tudo mais por não ter se preparado ou não ter conseguido antever essa situação de bloqueio atmosférico impactando tanto no preço no meio da estação chuvosa. E o contrário também acontece. Aqui a gente trouxe um exemplo de maio de 2017. Aqui é uma projeção que a CCE faz de preço, de ENA e de preço. É um dado público, a gente vai mostrar onde vocês podem acessar todas as informações públicas no site. Em preto é o PLD realizado e em vermelho é a nossa projeção com base em redes neurais. E aí a nossa perspectiva, como esperado, era de aumento do preço no período seco. Aqui cerca de R$ 400 para 2017. O que aconteceu? No sul, a gente teve uma chuva muito intensa, bem aqui, vocês vão lembrar, Bacia do Iguaçu e Bacia do Uruguai. Aqui em vermelhinho eu estou falando de mais de 300 milímetros em uma semana de junho, não, em um mês de junho, desculpa, de 15 de maio até 15 de junho. E eu tive essa chuva que, em termos de anomalia,
Esse azul aqui, 200 milímetros acima da média do mês. Então, o que aconteceu nesse cenário de muita chuva? Eu esperava um preço aqui em cima, em torno de R$ 400 por megawatt-hora, e o meu preço caiu para R$ 125 por megawatt-hora. Então, a gente teve uma redução muito expressiva no preço, e depois, dado que as chuvas voltaram às médias, eu tive um retorno do preço, como já era esperado para o período seco. Então, esse aqui é o cenário de maiores incertezas que o mercado precisa o tempo todo estar se preparando. Como profissional, a gente tem todas aquelas frentes que o Rodrigo falou, diversas profissões trabalhando muito nessa questão de como reduzir a minha incerteza, como reduzir o risco que eu estou assumindo naquela decisão. Aqui a gente trouxe, como eu disse, onde as nossas informações ficam no site da CCE, são dados públicos. Aqui, né, o que fazemos, informações ao mercado, tem diversos boletins, eles podem ser, aqui a gente pôs o nome de alguns deles, a gente fala um pouco de leilão, do próprio mercado de energia. Aqui o do PLD é o que a gente faz para indicar qual é o preço da próxima semana, o que impactou mais no preço daquela semana. E o Informa CCE é um acompanhamento diário, onde a gente vê a ENA, a previsão de chuva, como está o solo, qual é o preço, qual é a previsão do preço para os próximos meses à frente. Tem muita informação aqui nesse dado, que pode ser, inclusive, utilizada em pesquisas e etc. Bem, é isso. Aqui a gente deixa nossos e-mails corporativos, caso alguém queira entrar em contato, estamos à disposição. E a gente deixou aí uns 10, 15 minutinhos para a gente conversar um pouquinho sobre dúvidas e comentários. No geral, a gente está aberto aí para vocês. Momento. Agora, eu agradeço, então, a apresentação dessa palestra, né? Então, eu vou conduzir a sessão de perguntas. O mundo é pequeno, eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente vai para um lado, mas o passado nos atropela. Eu trabalhei durante 2012, 2014 numa dessas empresas comercializadoras de energia. Foi um momento muito interessante. Só para curiosidade, a CCE ainda está na Avenida Paulista? Sim, Exatamente. Eu no passei centro uma de semana lá fazendo curso, foi um momento muito interessante da minha vida. Foi fantástico. Eu vi que temos algumas perguntas aqui vindo dos alunos, né? Mas eu coloco algumas questões que eu andei elaborando. Inicialmente, vocês são chatos porque metade das minhas perguntas já foram respondidas, né? Então, parabéns pela palestra, ela teve uma abrangência muito grande, isso me deixa muito feliz, que os alunos tiveram uma informação muito de primeira. E outra coisa, engraçado o passado, né? Eu tive aula com o professor Dorel, até conversei bastante com ele no meu último ano, né? Que ele estava justamente, ele foi uma das pessoas que estavam planejando essa questão da PLD, o preço de liquidações de diferenças, foi fantástico essa experiência. Eu me senti bem confortável com a pergunta, com a apresentação de vocês. Só uma pergunta mais genérica, né? O valor do PLD está associado às bandeiras tarifárias que nós temos? Nós temos a amarela, a vermelha e acho que nós estamos no momento da verde. Você podia comentar um pouco isso? Porque eu não tenho aqui, eu não puxei informação sobre para o consumidor doméstico, como nós somos, né, residencial, se nós temos muita variação no preço da tarifa ao longo do ano, ou se nós fazemos essas compensações de tarifas através desse esquema de tarifação por bandeira. Podia explicar um pouquinho, por favor? Sim, eu vou partir dela. Sobre a tarifação de bandeira. Na verdade, nós temos uma bandeira tarifada a partir dessa expectativa de PLD, né? Mas de que forma, acho
talvez seja mais ou menos isso que eu tenho entendido, de que forma o PLD pode pesar na conta de um consumidor cativo, de um mercado de maneira geral, essa questão da tomada de decisão errada sempre acaba pesando, né? Essa questão de a gente achou que ia ter água e não teve, despachou uma termoelétrica, isso tudo acaba refletindo em termos de conta do consumidor cativo também. Ela tem uma parcela a gente chama, esse tipo de encargo, tem um nome que é uma frase assim, mas eu não me lembro de cabeça agora. Esse tipo de encargo de tomada de decisão desse despacho acaba impactando diretamente na conta também. Isso, a bandeira, ela é uma composição, é uma equação que leva em consideração o PLD gatilho, que a gente chama, que é uma conta do PLD, mas assim, dependente do PLD, e do GSF, que é basicamente a relação entre o volume de energia que está sendo gerado nas usinas em relação à garantia física delas, né? O que elas têm como garantia de entrega. Então, é como se no eixo X, a gente, para definir a bandeira, como não? É uma matriz, digamos assim, que no eixo X é esse PLD gatilho e no eixo Y o GSF. E aí a gente, a cada mês, a CCE atualiza essa conta e manda para a ANEEL para determinar a bandeira tarifária daquele mês. Desde agora, né, devido ao isolamento, foi determinado que a bandeira seria verde até o final do ano, até para ajudar, bem, financeiramente mesmo, todas as questões, né, de gente ficando mais em casa, enfim, maiores gastos e tudo mais. Então, a bandeira está fixada em verde, mas, teoricamente, ela variaria. E, dado o cenário atual de extrema seca no sul, o sudeste também está com vazões muito baixas, o ideal, digamos assim, é que a bandeira já estivesse um pouquinho mais alta, fora da pandemia, claro, né? Para que as pessoas estivessem gastando menos energia, já que a conta de luz está mais cara, reflete diretamente do bolso do consumidor, ele começa a economizar um pouco mais e aí a gente consegue poupar um pouco mais de reservatório e tudo mais. Mas hoje ela está nesse cenário verde devido às restrições. Perfeito. Grato pelo esclarecimento. Tem outra pergunta aqui, referente, eu estava vendo aqui no site da CCE sobre a porcentagem de ocupação do volume dos reservatórios, né? A situação atual é boa? E outra pergunta associada. Posso dizer, então, que em relação ao passado, principalmente 2014, 2015, houve o aumento real de acumulação de água no sistema? A situação atual não é nem um pouco boa. A gente está no sul, por exemplo, com volumes recordes negativos, digamos assim, abaixo de 30% é um valor que a gente usa de referência como seria o ideal. Hoje, a gente está com valores bem abaixo, cerca de 19% de armazenamento no sul, e o sudeste também com um cenário muito ruim. O cenário bom hoje é no Nordeste. É basicamente as usinas ali de Sobradinho, porque existe uma sala aí, a ANA, a Agência Nacional de Água, ela aciona todos os usuários daquela bacia e faz uma sala de crise, que a gente chama, que vamos reduzir as defluências, vamos todo mundo junto, todos os usuários da bacia, ajudar a elevar o nível daquele reservatório. Então, no Nordeste, hoje, a gente está numa situação muito melhor que todos os últimos 5, 6 anos, desde 2014, que foi aquela crise muito forte de seca, né? Mas hoje a situação definitivamente não é boa dos reservatórios. A outra pergunta é de 2014. O 2014 nós tivemos uma das piores crises, assim. Sim. A minha questão era, de 2014 para hoje, foi recuperado algum volume de armazenamento nos principais sistemas ou não? Foi recuperado, sim. Assim, se a gente conseguir ver a sazonalidade, teve uma recuperação importante, mas hoje a situação é um pouco ruim. Melhor que 2014, mas ela é ruim. Uma outra pergunta que eu dirijo aos senhores, com relação à ENA e armazenamento, a gente podemos dizer que a usina de Itaipu é uma usina que é baseada em sua geração em fio d'água? Ela segue o modelo de fio d'água, mesmo sendo
gigantescamente gigante? Ela é a fio d'água, sim. Sim. Não parece, né? A gente vê lá e fala, não, é um reservatório, porque ela é muito grande, mas de fato ela é a fio d'água, ela é modelada como fio d'água. É só ENA. Choveu Tem lá, um vira vazão. armazenamento pequeno, mas nada que seja regularização, não. Só mais uma pergunta para finalizar, e eu passo para a pergunta dos nossos alunos. A senhora falou, os palestrantes falaram sobre acionamento das termoelétricas, né? Como é que é remunerado o gerador da termoelétrica, sendo que ele faz um investimento grande para construir o seu parque, e nós escutamos repetidamente acionar as termoelétricas, como se elas não estivessem fazendo parte da energia firme base do sistema. Como é que é feita essa tratativa para remunerar um investidor que tem o seu retorno baseado apenas em momentos esporádicos de operação? A primeira, eu não sei te responder, professor, essa primeira parte da pergunta. O que a gente costuma utilizar bastante lá na nossa atividade da gerência já é a parte final, né? Do se ele precisou gerar, se ele precisou ser despachado, né? Aí ele utiliza aquele critério do valor do CVU, o CVU dela, multiplica o valor dele pelo valor do PLD. Valor do combustível. O valor do combustível. Mas essa primeira parte entra até na questão de como entrou o leilão, eu não sei se tu sabe responder, Thalia, mas eu tenho impressão de que ele já entrou com um valor limitado dos custos dele ao longo do ano. Ele já teve um custo base, né? A partir do momento que ele entra no leilão, de que ele consiga arcar com o custo dele ao longo do ano. E essa questão de acionamento seria extra. Perfeito, perfeito. Eu sei que a comercialização de energia é algo muito largo, como vocês bem colocaram, existem muitos detalhes. Então, eu me atrevi, que estava inclusive fora do escopo da apresentação de vocês, mas eu me atrevi a fazer essa pergunta porque é uma coisa bem interessante. Agora, aqui na audiência, a pergunta é a seguinte: o aumento da geração de energia elétrica por fontes alternativas, como eólica e solar, pode reduzir o valor da PLD? A pergunta do Diego de Oliveira. O aumento da fonte, se a gente aumentar o número de usinas, ele precisa ser incluso na modelagem, né? E ter uma nova representação, né? O que ele pode imputar, principalmente na questão do preço horário, é porque essas fontes renováveis, ela na modelagem atual, ela é utilizada um valor médio histórico e entra imputado ali direto abatendo em termos de carga. Para o preço horário, esse aumento súbito de geração com certeza tem impactos bem significativos, principalmente no Nordeste, onde nós temos nossa maior quantidade de potência instalada dessas fontes, né? Mas, de maneira geral, como o despacho ele é centralizado, a partir do momento que nós incluímos novas usinas, ela deve ser inclusa no modelo e ter toda uma nova metodologia inclusa nesse resultado dessa otimização, né? Modelo de otimização. Não é simplesmente, tem uma usina nova, colocou, entrou na rede e abateu direto o valor, né? Perfeito. Claro, mesmo porque ela tem um percentual de participação baixa, por enquanto, para impactar. Uma pergunta aqui do Luan Santos qual seria a mais prejudicial para o meio ambiente durante a fase de operação, termoelétrica ou hidrelétrica? Termoelétrica, com certeza. Nós estamos queimando combustível fóssil, botando o dióxido de carbono aí na atmosfera. Mas eu não sei se tem a questão da hidrologia que falar, Tainá. Eu tendo a defender um pouco os reservatórios, mas assim, é lógico que tem um prejuízo razoável, que primeiro é a desocupação de terras, toda aquela questão lá no início da construção da usina, mas também tem toda uma questão, falando assim, extrapolando a questão do setor elétrico, de uso daquele reservatório por diversas outras pessoas, né? Por exemplo, hoje no reservatório de Furnas, a gente tem uma discussão muito polêmica, tem essas salas de crise também, que
O reservatório de Furnas fica ali na bacia do Rio Grande, em Minas Gerais, e é um dos principais reservatórios do Brasil. Muito grande, muito bonito, é onde tem Capitólio, que é um lugar muito famoso, Escarpas do Lago ali. E tem um turismo muito forte. Só que a usina é prioritariamente de Furnas, né, que é para geração de energia. Então, lá foi um reservatório mais utilizado, até pelo seu potencial de energia, e hoje ele está com cotas muito baixas. Então, tem toda uma organização da comunidade em torno do reservatório que pediram, primeiro a ANA, e é uma questão que está subindo já em termos políticos, deputado, senador e etc., até o presidente, para manter uma cota mais alta. Por quê? Cota mais alta inunda mais lugares, ok, mas dado que lá já é um lugar muito bem estabelecido e configurado, as pessoas querem usar o reservatório como lazer. Então, apesar de ter um impacto geográfico, falando mesmo, né, a gente também tem um benefício muito grande, tanto em termos de emprego, quanto em termos de outros usos. Você pode captar água naquele reservatório para abastecer a cidade, você pode irrigar fazendas e plantações com a água daquele reservatório, desde que seja outorgado, né? Além disso, tem o turismo. Então, é difícil falar o que impacta mais, porque tem esse tipo de compensação como se fosse, dado que a água é um bem público, né? Então todo mundo pode usar aquela água sem precisar pagar e tudo mais. Mas um estudo da CCE recente nesse assunto falou que concluiu que as usinas mais rentáveis do início ao fim são as eólicas. Perfeito. Acredito que já finalizamos a pergunta da audiência. Tem uma última pergunta que eu coloco aos senhores. Eu não sei se os senhores estão atualizados quanto ao tema, porque faz um pouco, mas nós começamos a ver agora, foi apresentado um dos gráficos que fala de tarifação em pequenas unidades de tempo, né? Eu não sei qual é a unidade dessa tarifação, 5 minutos ou por hora, né? Vocês apresentaram esse estudo, né, que a tarifação passa a ser controlada por hora, em frações menores do que o dia. O mercado americano ele tem um tipo de usina chamado pump storage, que são usinas de armazenamento de água, aonde se brinca de colocar água para cima e água para baixo. Opa, cadê minha câmera? Ou seja, uma vez que existe uma energia base muito forte, nuclear, que não pode ser desativada rapidamente, quando os preços abaixam, ou alguns desses operadores de energia, eles bombeiam a água para uma cota mais alta e no momento de pico, essa água que está armazenada, ela é vertida, fazendo então dinheiro pela diferença do custo da energia. Vocês têm algum tipo de estudo de implantação de pump storage aqui no Brasil? Algum tipo desse tipo de abordagem comercial baseada na tarifação spot, ou seja, pontual da energia? Ou ainda estamos incipientes nesse tipo de modalidade de geração? Essa foi difícil. Esse tipo de estudo eu desconheço, professor. O que Claro. a gente tem acompanhado é um estudo de uma consultoria, um P&D, focado em preço por oferta e não por modelo como a gente tem hoje. Isso traz um pouco desse conceito de como se preparar para essa questão, já que a oferta vai ser antes, e aí você vai fazer o despacho com base nisso, mas o conceito como explicado o que acontece nos Estados Unidos, eu desconheço, para te falar. Perfeito. É realmente uma situação muito peculiar, principalmente pela energia base. Mas muito inteligente, com certeza. O Rodrigo, você ia fazer um comentário? Você começou a falar? Ou... Não, eu ia dizer, eu não conhecia ninguém que já estava utilizando esse empreendimento. Eu estava esperando a Tainá ver se ela sabe conhecer de alguém, mas desconhece. Nossa, porque eu trabalhei durante muitos anos, não sei se o nosso coordenador de mesa aqui me permite essa conversa final, se nós temos tempo para isso, né? Porque eu trabalhei muito tempo na Siemens, que fazia o fornecimento desse tipo de máquina, né? E na Foit, que fazia o fornecimento do tipo de turbina. E como são máquinas que elas se desgastam muito rápido, porque no momento elas estão girando a plena potência como motor para bombear água, no segundo momento a plena potência como gerador,
E no terceiro momento, elas ficavam, em média, 40% a 60% do dia parado, ou seja, você freava um gerador hidrelétrico, só que você zerava a ventilação, com isso toda aquela energia térmica acumulada esquentava ainda mais o gerador. Então, são máquinas que têm muito desgaste por efeito térmico, e era justamente a área que eu trabalhava isso, né? E são grandes operadores, né? Ludington, Castaic, são grandes operadores que fazem essa diferença justamente porque o mercado lá tinha um quantum de tempo de 5 minutos. Então, baseado no quantum de tempo de 5 minutos da tarifação, existia um momento em que falava, agora vamos parar, não é aquela zona cinza que eles falavam, agora nós vamos bombear água, porque a tarifa está baixa, e o sistema em geral tinha um rendimento da ordem de 80% a 85%. Então, em termos de vazão, independia da vazão, né? Então, um dos grandes projetos que eu trabalhei era a margem do lago, do maior lago central americano, não sei se é o lago Michigan, não sei se me lembro, o lago Chicago, esqueci o nome do principal lago americano, ficava à margem desse lago, no lado oposto a Chicago, no estado de Michigan, e outros lugares, inclusive teve lugares em que foi escavado. Imagine você pegar um morro, escavar o ápice do morro para fazer o reservatório superior. É realmente muito dinheiro que se envolve isso. Mas talvez um dia a gente caminhe para uma tarifação assim um pouco mais spot, um pouco mais por minuto, né? Que historicamente o Brasil nunca teve essa abordagem, né? E eu coloco agora a pergunta, se tem mais alguém da nossa audiência dos professores a fazer pergunta, porque se deixar por mim, a gente passa a noite aqui falando, né? Desculpa se eu dividir assim com vocês esse tipo de assunto, né? Mas é uma coisa bem interessante. Não, bem interessante, sim. Dá pra gente sair um pouco e ver tudo isso, né? Alguma colocação? Mas alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tá todo mundo quietinho aí hoje, tá todo mundo quietinho. Não precisa ter vergonha. Então tá, eu creio então que, como sou eu a pessoa que fecha, eu acredito que nós podemos já ir para o fechamento, né, professora Daisy? Isso. O professor Ronaldo quer fazer o fechamento da palestra? Por favor, nos sentiríamos muito honrados com sua palavra, professor Ronaldo. Pode liberar o áudio do professor aqui. Opa! Ih, não estou conseguindo, professor. Deixa eu ver aqui, ó. Vou ativar o meu som. Isso, agora a gente se escuta. Foi bom ficar desativado, porque a gente tem mais atenção na palestra. Foi muito interessante. Eu acho que todas as áreas da engenharia se interessaram muito por essas explicações. E até nós, como consumidores, estamos vendo a nossa conta de luz disparar de vez em quando, ou baixar também, né? De maneira que a gente tinha uma ideia como engenheiro, não especializado nessa área, que eu sou engenheiro civil, embora fiz um mestrado em hidrologia urbana, eu achei que foi muito, muito oportuno essa colocação. Os nossos alunos da plateia poderão agora entender melhor o dilema que é você ter que planejar uma coisa bastante variável, né? As variáveis são muito grandes e a incerteza também. De maneira que foi muito bom a Univap, na Semana da Engenharia e Arquitetura, agradece muito a colaboração de vocês. Esperamos contar novamente em outra oportunidade com essas explicações e deixo aqui o nosso agradecimento. A professora Daisy também poderia fazer o encerramento e, da minha parte, eu gostei muito e deixo assim o nosso agradecimento. Eu gostaria de agradecer a todos, né, que participaram, principalmente os palestrantes,
uma temática muito interessante, né? Eu, como engenheira ambiental, me familiarizo com alguns termos que vocês falaram, essa dinâmica de regime de chuvas, né? Então, foi um tema muito interessante e a gente vê mesmo que a gente acaba aplicando isso em várias outras áreas de engenharia, né? Então, muitas vezes é bom a gente ter essas palestras nas semanas de engenharia para conseguir abrir a mente, né, dos nossos alunos, que não é porque eu só fiz engenharia civil que eu vou atuar na civil, né? A gente tem que ter essa interdisciplinaridade, ser esse profissional, porque é isso que o mercado hoje em dia exige, né? E cada vez mais, né? E o mais importante, como o professor Ronaldo falou, a dinâmica, né? Para fazer essas estimativas até chegar a esses valores que vai acabar refletindo em nós, consumidores finais, né? As contas que a gente paga aí no final do mês, em questão de bandeiras, como vocês mesmo falaram, né? Agradeço a participação, então, mais uma vez, né? Reforço aqui nosso convite para outras oportunidades, vocês também estarem aí conosco mais uma vez, né? Quem sabe ano que vem a gente consiga voltar a fazer a CEAL de forma presencial e a gente consiga se rever novamente. Muito obrigada. Com certeza, obrigada. Acho que eu agradeço aqui em nome da CCE e nós também estamos à disposição, nossos e-mails também, né? A gente disponibilizou. Foi um prazer, muito bom sempre participar, voltar um pouco para a parte da universidade, que a gente acaba sentindo falta também. Foi um prazer, estamos à disposição. Reitero a frase da Tainá, agradeço a oportunidade em nome da CCE e precisando ter nossos contatos, só chamar. Pode deixar. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, foi realmente prazerosa essa palestra. Então, com isso, eu dou encerrada, então, a nossa palestra de hoje, tá bem? Boa noite e até a próxima. Lembrando aos alunos que amanhã, né, hoje já começou o INIC e amanhã e sexta-feira a gente também tem as programações lá com as palestras, os webinars também demonstrando algumas técnicas que são utilizadas, tá bem? Até mais, pessoal!